Você é uma vergonha para nossa família. As palavras da minha sogra ecoaram pela sala como um trovão. Suas mãos apontavam para a porta, o rosto contorcido de raiva e desprezo. Naquele momento, com minha mala na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto, eu não imaginava que aquela expulsão seria o início da minha maior vitória. Meu nome é Sarah Mitchell, e esta é a história de como perdi tudo para ganhar muito mais do que jamais sonhei. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Amanhã começou como qualquer terça-feira comum. Acordei às 5:30, como sempre faço, antes mesmo do despertador tocar. O hábito de anos trabalhando em turnos noturnos nunca me deixou, mesmo depois de tantas mudanças. Ao meu lado, Daniel ainda dormia profundamente, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo que sempre me acalmava. Desci as escadas da casa dos meus sogros em silêncio, tentando não acordar ninguém. Morávamos ali há quase 2 anos, desde que Daniel perdeu o emprego e precisamos vender nosso pequeno apartamento para pagar as dívidas. Foi uma decisão difícil, mas temporária, eu sempre dizia a mim mesma. Só até voltarmos a ficar de pé. A casa era grande, imponente até, localizada num dos bairros mais tradicionais de Boston. 3 andares de arquitetura clássica, jardins bem cuidados, móveis de mogno que pareciam sussurrar sobre gerações de tradição familiar. Tudo ali respirava história, status e um orgulho que eu nunca consegui compreender completamente. Na cozinha, comecei a preparar o café. O aroma forte preencheu o ambiente enquanto eu organizava a mesa do café da manhã. Torradas, geleias caseiras que eu mesma havia feito no domingo, frutas frescas, suco de laranja espremido na hora. Cada manhã eu fazia questão de deixar tudo perfeito, uma forma silenciosa de agradecer pela hospitalidade, por mais sufocante que às vezes fosse. Eleanor Mitchell, minha sogra, tinha regras muito claras sobre como as coisas deveriam funcionar em sua casa. O café precisava ser servido às 7 em ponto, nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. As toalhas de mesa deviam ser de linho branco aos domingos e bege durante a semana. As flores da sala precisavam ser trocadas a cada 3 dias, sempre rosas brancas ou lírios, nunca margaridas, porque são flores de gente simples. Eu aprendi todas essas regras nos primeiros meses. Aprendi em silêncio, engolindo cada correção, cada olhar de desaprovação, cada suspiro carregado de julgamento. Daniel dizia que era só uma questão de tempo, que sua mãe era difícil no começo, mas tinha um coração de ouro. Eu queria acreditar. Enquanto arrumava as xícaras de porcelana na bandeja, ouvi passos descendo a escada. Meu coração apertou. Reconheci imediatamente o som dos saltos caros batendo no mármore. Eleanor sempre acordava exatamente às 6h45, e sua rotina matinal era tão rígida quanto suas opiniões. Bom dia, Eleanor, cumprimentei com um sorriso quando ela entrou na cozinha. Ela me olhou de cima a baixo, seu hobby de seda azul marinho, impecável, mesmo àquela hora. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente arrumados, como se tivesse acabado de sair do salão. Eleanor Mitchell era o tipo de mulher que nunca permitia que alguém a visse desleixada, como ela gostava de dizer. Sarah, respondeu com aquele tom frio que eu já conhecia tão bem. Vejo que você está usando as xícaras erradas novamente. As xícaras de porcelana inglesa são para ocasiões especiais, não para terças-feiras comuns. Olhei para as xícaras em minhas mãos. Eram lindas, delicadas, com pequenas flores pintadas à mão. Eu havia achado que usar louças bonitas pela manhã poderia alegrar o dia de todos, mas aparentemente estava errada. Desculpa, eu não sabia, murmurei, começando a trocar as xícaras. É claro que não sabia, respondeu ela, servindo-se de café. Você não foi criada em um ambiente onde essas distinções importam. Não é culpa sua, é apenas a forma como você foi criada.
As palavras eram como pequenos alfinetes, cuidadosamente colocados para ferir sem deixar marcas visíveis. Eu já me acostumei com isso, ou pelo menos achava que havia. Onde está meu filho? Eleanor perguntou, sentando-se à mesa com a postura ereta que sempre tinha. Ainda dormindo, ele teve uma entrevista ontem e voltou tarde. Outra entrevista. Ela suspirou dramaticamente. Já perdi a conta de quantas foram este mês? Sabe, Sarah, às vezes me pergunto se Daniel realmente está procurando emprego ou só fugindo das responsabilidades. Ele está tentando, Eleanor. O mercado está difícil para arquitetos agora. Difícil, ela repetiu, saboreando a palavra como se fosse algo amargo. Na minha época, homens de verdade não ficavam meses sem um emprego. Meu falecido marido, Richard, nunca passou um dia desempregado em toda a sua vida, mas, claro, ele foi criado de maneira diferente. Mordi o lábio, concentrando-me em cortar as frutas. Não adiantava responder. Cada palavra que eu dissesse seria usada contra mim, transformada em mais uma prova de que eu não era boa o suficiente para a família Mitchell. A verdade é que eu também estava cansada. Cansada de acordar às 5:30 para preparar cafés perfeitos, cansada de seguir regras sobre xícaras e toalhas, cansada de ouvir dia após dia como eu não era refinada o suficiente, como minha família não tinha pedigree, como minhas roupas eram simples demais, meus sonhos pequenos demais, minha presença um fardo tolerado apenas por amor ao filho dela. Mas eu aguentava. Aguentava porque amava Daniel. Aguentava porque acreditava que dias melhores viriam. Aguentava porque, no fundo, ainda havia em mim uma fagulha de esperança de que um dia Eleanor me viria não como uma intrusa, mas como parte da família. Como eu estava enganada. Às 7:00, Dariel desceu para o café. Seus olhos ainda estavam inchados de sono, o cabelo despenteado de uma forma que eu sempre achei adorável. Ele me deu um beijo rápido na bochecha antes de sentar-se à mesa. Bom dia, mãe, cumprimentou Eleanor. Bom dia, querido. Dormiu bem? A diferença no tom de voz era gritante. Com Daniel, ela era doce, atenciosa, quase maternal. Comigo, cada palavra vinha carregada de gelo. Como foi a entrevista ontem? Eleanor perguntou, servindo mais café para o filho. Daniel suspirou. Não muito bem. Eles disseram que meu perfil era bom, mas estão procurando alguém com mais experiência em projetos comerciais. Todos querem experiência, mas ninguém dá oportunidade para conseguir experiência. Talvez você devesse considerar outras opções, Eleanor sugeriu, lançando um olhar rápido na minha direção. Talvez trabalhar com seu tio Gregory na firma de advocacia? Não seria arquitetura, mas seria um começo. Mãe, eu estudei 5 anos para ser arquiteto. Não vou desistir agora. Não é desistir, é ser prático. Afinal, você tem responsabilidades agora. Outra olhada na minha direção. Uma esposa para sustentar? Senti o sangue subir para o meu rosto. Eleanor, eu trabalho, contribuo com as despesas. Sim, seu trabalho. Quantas horas mesmo você faz por semana naquela cafeteria? 30 horas, respondi, tentando manter a voz firme. 30 horas servindo café? Que admirável! O sarcasmo pingava de cada palavra. É um trabalho honesto, sim, mas dificilmente é o que se espera de uma esposa de um Mitchell. Quando Daniel trouxe você para conhecer a família, eu imaginei que você tivesse ambições maiores, uma carreira real, não apenas um emprego temporário. Mãe, por favor, Daniel interveio, mas sua voz era fraca, cansada. Eu só tô sendo realista, Daniel. Você merece alguém que esteja no seu nível, alguém que possa te apoiar de verdade, não apenas financeiramente, mas socialmente também. As palavras eram como socos. Cada uma delas atingia um lugar diferente, mas todas doíam da mesma forma. Eu queria gritar, queria me defender, queria dizer que eu era muito mais do que ela enxergava. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta, engasgadas pela humilhação e pela tristeza. Aquela manhã, enquanto lavava a louça do café,
e Eleanor subia para se arrumar, olhei pela janela da cozinha. O jardim estava lindo, com suas rosas perfeitamente podadas e o gramado verde uniforme. Tudo naquela casa era perfeito por fora. Mas eu estava começando a entender que perfeição, às vezes, é apenas uma máscara bem feita para esconder podridão. Eu ainda não sabia que até o final daquele dia, aquela máscara cairia completamente. E quando caísse, revelaria não apenas quem Eleanor realmente era, mas também quem eu sempre fui, escondida sobre camadas de silêncio e submissão. A tempestade estava chegando. Eu só ainda não conseguia vê-la no horizonte. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. Há momentos na vida em que o passado nos visita sem avisar. Naquela tarde, enquanto caminhava pelas ruas de Boston, voltando da cafeteria onde trabalhava, o cheiro de pão fresco saindo de uma padaria me transportou instantaneamente para outro lugar, outro tempo. Cresci em uma pequena cidade no interior do Oregon, chamada Riverside. Não era o tipo de lugar que aparece em cartões postais ou revistas de viagem. Era simples, honesta e carregava o cheiro constante de serragem das madeireiras que sustentavam a economia local. Minha mãe, Jennifer Cooper, era professora do ensino fundamental. Acordava todos os dias às 5 da manhã para preparar o café, arrumar a casa e revisar as lições que ensinaria naquele dia. Lembro-me de vê-la sentada à mesa da cozinha, óculos na ponta do nariz, corrigindo pilhas intermináveis de exercícios de matemática à luz fraca da lâmpada. A educação é a única herança que posso te deixar, Sarah. Ela costumava dizer enquanto me ajudava com o dever de casa. Dinheiro acaba, beleza envelhece, mas conhecimento ninguém pode tirar de você. Meu pai, Thomas Cooper, trabalhava como mecânico. Suas mãos eram sempre manchadas de graxa, as unhas permanentemente escuras, não importa quanto ele esfregasse. Mas eram mãos gentis, capazes de consertar qualquer coisa quebrada, desde motores de carro até brinquedos de criança. Nossa casa era pequena, com apenas 2 quartos e um banheiro que vivia entupindo. As paredes tinham manchas de umidade que meus pais tentavam cobrir com quadros baratos comprados em lojas de desconto. O sofá da sala tinha os armos desgastados, e a televisão só funcionava se você batesse do lado esquerdo 3 vezes antes de ligar. Mas era lar, era amor, era o lugar onde eu me sentia segura. Lembro-me das noites de inverno, quando o aquecedor quebrava e não tínhamos dinheiro para consertar até o final do mês. Meu pai acendia a lafrineira e nós 3 nos aconchegávamos no sofá, cobertos com todos os cobertores que tínhamos em casa. Minha mãe fazia chocolate quente com o cacau mais barato do supermercado e meu pai inventava histórias engraçadas sobre as estrelas que víamos pela janela. Aquela ali é a estrela da coragem, ele dizia, apontando para o céu. Ela brilha para todas as crianças que são corajosas o suficiente para sonhar grande, mesmo quando o mundo diz que elas são pequenas demais para isso. Eu acreditava nele. Acreditava em cada palavra. Na escola, eu era a menina quieta que usava roupas de segunda mão. Minhas camisetas vinham das doações da igreja, meus tênis eram sempre um número maior para durarem mais tempo. As outras crianças percebiam. Crianças sempre percebem. Olha Sarah com a camisa da Jéssica do ano passado. Minha mãe disse que a família dela é pobre, por isso ela come de graça na escola. As palavras doíam mais do que qualquer soco poderia doer. Mas eu aprendi cedo a erguer a cabeça e seguir em frente. Aprendi que pobreza não era vergonha, era apenas circunstância. E circunstâncias podem mudar. Fui uma aluna dedicada. Enquanto as outras crianças brincavam depois da aula, eu ficava na biblioteca estudando. A bibliotecária Mrs. Patterson, uma senhora de cabelos brancos e óculos redondos, sempre guardava os livros mais interessantes para mim. Você tem um dom, Sarah, ela me disse uma vez. Você tem fome de conhecimento, e essa é a melhor fome que existe, porque é a única que nunca te deixa vazia por dentro.
Estudei com voracidade. Matemática, ciências, literatura, história. Cada matéria era uma porta para um mundo maior do que Riverside. Cada livro era uma promessa de que a vida podia ser diferente, mais ampla, mais rica em experiências. No ensino médio, comecei a trabalhar. Aos 15 anos, consegui um emprego como caixa em um supermercado local. Trabalhava depois da escola e nos finais de semana. O dinheiro era pouco, mas cada centavo ia para um pote de vidro escondido no meu guarda-roupa. Fundo para a faculdade, eu havia escrito na etiqueta colada no vidro. Minha mãe chorou quando viu aquele pote. Você não precisa fazer isso, querida, ela disse, abraçando-me forte. Seu pai e eu vamos dar um jeito. Mas eu sabia a verdade. Sabia das contas em atraso, dos jantares cada vez mais simples, das conversas sussurradas tarde da noite quando meus pais achavam que eu estava dormindo. Sabia que se eu quisesse ir para a faculdade, teria que conquistar isso sozinha. E foi o que fiz. Aos 17 anos, consegui uma bolsa parcial para estudar administração na Universidade de Portland. Não era uma das grandes universidades da costa leste com seus prédios históricos e tradições centenárias. Era uma instituição estadual, simples, mas respeitável, e para mim era tudo. Lembro-me do dia em que a carta de aceitação chegou. Estava trabalhando no supermercado quando minha mãe ligou, a voz trêmula de emoção. Sara, você conseguiu! Você conseguiu, meu amor! Chorei ali mesmo no corredor do supermercado entre as prateleiras de cereais e produtos de limpeza. O meu supervisor, Mr. Davis, um homem grande com um coração ainda maior, me deu o resto do dia de folga. Vá celebrar com sua família, disse ele, sorrindo. Não é todo dia que uma garota de Riverside conquista o mundo. Mas conquistar o mundo não era tão simples quanto parecia. A universidade foi um choque. Eu dividia um quarto minúsculo no dormitório com 3 outras garotas. Enquanto elas recebiam mesadas generosas dos pais e passavam os finais de semana em festas, eu trabalhava em 2 empregos. De manhã, em uma cafeteria próxima ao campus, e à noite, como tutora de matemática para alunos mais novos. Dormia 5 horas por noite quando tinha sorte. Comia macarrão instantâneo e sanduíches de pasta de amendoim porque eram os mais baratos. Minhas roupas continuavam sendo de segunda mão, compradas em brechós ou recebidas de doações. Mas meus cadernos estavam sempre impecáveis, minhas notas sempre entre as melhores da turma. Você precisa relaxar um pouco, Sara, minhas colegas de quarto diziam. Vim com a gente para a festa hoje à noite. Mas eu não podia relaxar. Cada momento desperdiçado era uma oportunidade perdida. Cada noite de sono roubada era um investimento no meu futuro. Foi em uma dessas noites, trabalhando na cafeteria, que conheci Daniel. Ele entrou no estabelecimento pouco antes do fechamento, os cabelos molhados de chuva e um sorriso tímido no rosto. Pediu um cappuccino duplo e um pedaço de torta de maçã. Enquanto eu preparava o pedido, ele puxou conversa. Você estuda na universidade? Sim, administração. E você? Arquitetura, 3º ano. Estou trabalhando em um projeto que vai me matar de tanto estresse. Ele riu e o som daquela risada me fez sorrir também. Começamos a conversar sobre a universidade, sobre sonhos, sobre o peso de querer ser mais do que o mundo espera de você. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Daniel era diferente dos outros garotos que eu conhecia. Ele não falava sobre festas ou bebidas ou conquistas vazias. Falava sobre construir coisas bonitas, sobre criar espaços que fizessem as pessoas se sentirem em casa. Havia uma paixão genuína nos olhos dele quando descrevia seus projetos. Um dia vou projetar casas acessíveis para famílias de baixa renda. Lugares dignos, bonitos, onde as pessoas possam criar memórias felizes, porque todo mundo merece um lar de verdade. Foi impossível não me apaixonar por ele. Namoramos durante todo o meu último ano de faculdade. Ele me apresentou os amigos, me levou para conhecer lugares que eu nunca teria conhecido sozinha. Pela primeira vez na vida, senti que alguém me via não apenas como a garota pobre de Riverside, mas como Sara, apenas Sara, e isso era suficiente. Quando nos formamos, ele me pediu em casamento. Não foi nada elaborado.
Estávamos sentados no banco de um parque, comendo sanduíches baratos e observando o pôr do sol. Ele simplesmente segurou minha mão e disse: "Casa comigo, Sarah. Vamos construir uma vida juntos." Não havia anel, não havia plateia. Não havia nada além de dois jovens apaixonados e sonhadores, acreditando que o amor era suficiente para conquistar qualquer coisa. Eu disse sim, é claro que disse sim. Mas o que eu não sabia naquela tarde dourada de primavera é que o amor, por mais forte que seja, às vezes não é suficiente quando você se casa não apenas com uma pessoa, mas com uma família inteira. Uma família que olha para você e vê não quem você é, mas de onde você veio. A primeira vez que conheci Eleanor Mitchell foi 3 meses antes do casamento. Daniel estava nervoso de uma forma que eu nunca tinha visto. No carro, a caminho da casa dela, em Boston, ele me deu instruções como se estivesse me preparando para uma entrevista de emprego. "Minha mãe é um pouco tradicional", ele disse. "Só seja você mesma, mas talvez não mencione... não mencione sobre seus pais trabalharem com as mãos. Ela tem certas ideias sobre essas coisas." Deveria ter prestado mais atenção naquele aviso. Eleanor abriu a porta usando um conjunto de linho bege impecável e um colar de pérolas que provavelmente custava mais do que meus pais ganhavam em 1 ano. Ela me olhou de cima a baixo com olhos que pareciam avaliar o preço de cada peça de roupa que eu usava. "Então, você é Sarah?" ela disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação carregada de decepção. "É um prazer conhecê-la, Mrs. Mitchell", respondi, estendendo a mão. Ela olhou para minha mão por um longo segundo antes de apertá-la brevemente, como se tivesse medo de pegar alguma doença. Aquele jantar foi uma tortura silenciosa. Eleanor fez perguntas sobre minha família, minha educação, minhas perspectivas de carreira. Cada resposta minha era recebida com um sorriso polido que não chegava aos olhos e um "que interessante" que significava exatamente o oposto. Quando saímos daquela casa naquela noite, eu sabia. Sabia que Eleanor Mitchell nunca me aceitaria. Sabia que, para ela, eu seria sempre a garota de Riverside que não era boa o suficiente para o seu filho. Mas o que eu não sabia, o que eu nunca poderia imaginar naquele momento, era o quanto aquela mulher estaria disposta a fazer para me expulsar da vida de Daniel. E que aquela expulsão, aquele momento de dor mais profunda, se tornaria o catalisador da minha maior transformação. Às vezes, o destino tem um senso de humor cruel. Ele te derruba para te ensinar a voar. Eu só ainda não sabia que tinha asas. Os primeiros meses morando na casa dos Mitchell foram como aprender a caminhar sobre cacos de vidro. Cada passo precisava ser calculado, cada palavra medida, cada gesto cuidadosamente ensaiado para não provocar a ira silenciosa de Eleanor. Na casa tinha regras, tantas regras que eu precisei anotá-las em um caderno pequeno que escondia na gaveta da minha cômoda. Regras sobre horários, sobre o uso dos cômodos, sobre como dobrar as toalhas do banheiro, sobre qual porta usar para entrar e sair, sobre onde deixar os sapatos, sobre o volume da voz permitido em cada andar da casa. "Sarah, querida", Eleanor dizia com aquele tom adocicado que escondia veneno. "Nesta casa, as visitas usam a porta da frente. A porta da cozinha é para a equipe de serviço. Tenho certeza de que você entende a diferença agora." Eu entendia perfeitamente. Ela me via como serviçal, não como família. As manhãs seguiam um ritual rígido. Eu acordava primeiro para preparar o café, sempre tomando cuidado para usar as xícaras corretas, as colheres certas, os guardanapos apropriados para cada dia da semana. Eleanor descia exatamente às 6h45, inspecionava a mesa com olhos de águia e, invariavelmente, encontrava algo para criticar. "O pão está torrado demais. Eu prefiro dourado, não queimado." "As flores da mesa estão murchando. Você não trocou ontem como deveria?" "O suco está muito doce. Quantas laranjas você usou? 3 são suficientes, 4 é desperdício." Daniel tentava defender-me,
mas suas defesas eram fracas, quase sussurradas. Mãe, tá tudo ótimo. Sarah se esforça muito. Eleanor apenas sorria e mudava de assunto, mas o olhar que me lançava dizia claramente: você não pertence aqui. As tardes eram dedicadas ao meu trabalho na cafeteria. Era um lugar pequeno e acolhedor, chamado Morning Brew, localizado a 20 minutos de ônibus da casa dos Mitchell. Eu gostava do cheiro de café fresco, do som da máquina de expresso, das conversas com os clientes regulares que me cumprimentavam pelo nome. Ali, eu era apenas Sarah, a barista simpática que fazia os melhores lattes com Marte. Não era a Norá inadequada, a esposa que não tinha pedigree, a intrusa tolerada por caridade. Era simplesmente eu mesma. Minha chefe, Lisa Chen, era uma mulher na casa dos 50 anos que havia aberto a cafeteria com as economias de uma vida inteira. Ela tinha mãos calejadas de tanto trabalho e um sorriso que iluminava o ambiente. Você tá bem, Sarah? Ela me perguntou certa tarde, enquanto eu limpava o balcão pela terceira vez. Fingi um sorriso. Estou bem, Lisa. Só um pouco estressada com as coisas em casa. Ela me olhou com aquela sabedoria que só quem viveu muito pode ter. Deixa eu te contar uma coisa, querida. Eu vim da China com 17 anos, sem falar uma palavra de inglês, sem conhecer ninguém. As pessoas me olhavam como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Ela pausou, servindo-se de uma xícara de chá. Mas sabe o que eu aprendi? Que a opinião dos outros sobre você só tem o poder que você dá a ela. Você pode gastar a sua vida inteira tentando provar o seu valor para pessoas que já decidiram não te ver. Ou você pode simplesmente ser tão brilhante que elas não tenham escolha além de reconhecer a sua luz. Aquelas palavras ficaram comigo, ecoando na minha mente enquanto eu voltava para casa naquela noite. As noites na casa dos Mitchell eram teatro puro. Eleanor insistia em jantares formais, mesmo quando éramos só nós três. A mesa era posta com louça fina, taças de cristal e talheres de prata que provavelmente tinham mais anos do que eu. Uma família que janta junta permanece unida. É assim que mantemos nossos padrões, nossas tradições. Durante esses jantares, Eleanor dominava a conversa. Falava sobre os vizinhos, sobre eventos sociais, sobre pessoas que eu não conhecia, mas que eram aparentemente importantes no círculo social dela. Os Harrison estão planejando uma gala beneficente no mês que vem. É claro que recebi o convite. Eles nunca esquecem da família Mitchell. Serão 300 convidados, todos da alta sociedade de Boston. Ela fez uma pausa dramática, tomando um gole de vinho antes de continuar. É uma pena que eu não possa levar vocês dois. O convite é individual. E, além disso, ela me lançou um olhar significativo. Esses eventos requerem um certo refinamento. Não é para qualquer um. A mensagem era clara. Eu não era refinada o suficiente. Daniel apertou minha mão por baixo da mesa, um gesto de apoio silencioso. Mas eu não precisava de apoio silencioso. Precisava que ele falasse, que se posicionasse, que dissesse à própria mãe que aquilo estava errado. Mas ele nunca dizia. Os fins de semana eram particularmente difíceis. Eleanor tinha o hábito de convidar amigas para chá nas tardes de sábado. 5 ou 6 mulheres da idade dela, todas vestidas com roupas caras e joias reluzentes, sentavam-se na sala de estar tomando chá em xícaras de porcelana chinesa e comendo petit fours que eu era encarregada de servir. Sarah, querida, traga mais açúcar, por favor, Eleanor pedia com aquele sorriso falso. E certifique-se de usar os torrões, não o açúcar comum. Minhas amigas têm paladares refinados. Eu circulava pela sala como um fantasma, servindo chá, oferecendo biscoitos, enquanto elas conversavam como se eu não estivesse ali. Eleanor, sua casa está sempre impecável, comentou Margaret Sutton, uma mulher alta com cabelos pintados de loiro platinado. Como você consegue manter tudo tão perfeito? Ah, minha querida, é uma questão de padrões. Eu nunca permiti que os padrões da família Mitchell caíssem, mesmo diante de certas circunstâncias desafiadoras. Todas sabiam que,
circunstâncias desafiadoras era código para mim. E seu filho ainda está procurando emprego? Perguntou outra, Diane Webster, com um tom de pena exagerada. Eleanor suspirou dramaticamente. Infelizmente, sim. É tão difícil para jovens talentosos hoje em dia, especialmente quando eles fazem certas escolhas que complicam suas vidas. Novamente, todas as cabeças se viraram discretamente na minha direção. Diane baixou a voz, mas não o suficiente para eu não ouvir. É verdade que ela trabalha em uma cafeteira, servindo café? É verdade, Eleanor confirmou, sua voz carregada de decepção. Ela insiste que é temporário, mas já faz quase 2 anos. Eu tento não julgar, mas é difícil quando você vem de uma família onde todos têm carreiras significativas. Você é uma santa, Eleanor. Não sei se eu teria sua paciência e generosidade. Paciência, generosidade. As palavras me queimavam por dentro. Eu não era uma obra de caridade. Eu não era um projeto de resgate. Eu era uma mulher trabalhadora, tentando reconstruir uma vida junto com o homem que amava. Mas naquela casa, sob aquele teto de tradições e julgamentos, eu era apenas um erro que Daniel havia cometido. Um erro que Eleanor tolerava enquanto planejava secretamente uma forma de corrigi-lo. À noite, quando finalmente estava sozinha no quarto com Daniel, eu deixava a máscara cair. Sentava-me na beira da cama, os ombros curvados pelo peso invisível da humilhação constante. Ela falou na frente das amigas dela hoje, falou de mim como se eu fosse uma vergonha, como se o meu trabalho honesto fosse motivo de vergonha. Daniel se aproximou, abraçando-me por trás. Eu sei, amor, eu sei. Ela é difícil, mas não vai durar para sempre. Logo eu vou conseguir um emprego, a gente vai sair daqui, vai ter nossa própria casa de novo. Quando, Daniel? Quando isso vai acontecer? Já faz 2 anos. 2 anos ouvindo que não sou boa o suficiente, que não tenho classe, que não mereço estar aqui. Sarah, por favor, não fala assim. Você sabe que eu te amo. Você sabe que nada do que a minha mãe diz importa. Mas importa, explodi, levantando-me. Importa porque você nunca confronta ela. Você nunca defende a gente. Você só fica ali sentado enquanto ela me destroça pedaço por pedaço. O silêncio que se seguiu foi pesado. Daniel olhou para mim com olhos marejados, mas não tinha palavras, porque no fundo, ambos sabíamos que eu estava certa. Eu só preciso de mais tempo, ele finalmente sussurrou. Por favor, Sarah, só mais um pouco de tempo. Tempo, sempre tempo, mas o tempo estava se esgotando e a paciência que eu pensava ser infinita estava chegando ao fim. Houve uma noite específica, cerca de 3 semanas antes do dia que mudaria tudo, que me fez perceber o quão profunda era a animosidade de Eleanor. Eu havia preparado um jantar especial. Daniel tinha conseguido uma segunda entrevista numa firma de arquitetura promissora, e eu queria celebrar. Passei a tarde toda cozinhando lasanha, a receita da minha mãe que Daniel adorava. Arrumei a mesa com cuidado, acendi cândelas, coloquei música suave. Quando Eleanor desceu e viu a mesa, seu rosto se contorceu em desgosto. — O que é isso? Ela perguntou, como se estivesse olhando para algo podre. Fiz um jantar especial. Daniel teve uma boa notícia hoje. Lasanha, ela disse, a palavra soando como uma ofensa. Você serviu lasanha na minha mesa de jantar? Com velas de supermercado e pratos comuns? Eu pensei que seria agradável ter algo caseiro, algo especial. Especial? Eleanor riu, um som áspero e cruel. Sarah, isso não é especial, isso é comum. Isso é exatamente o tipo de coisa que pessoas como você consideram elegantes, mas que na verdade apenas demonstra a completa falta de sofisticação. Ela se aproximou da mesa e com um movimento rápido, soprou as velas. Nesta casa, jantares especiais são preparados por chefes contratados, servidos em louça francesa, acompanhados de vinhos cautelosamente selecionados. Não essa comida de boteco que você insiste em trazer para dentro das minhas paredes. As lágrimas queimavam meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Não daria essa satisfação. Lasanha foi a primeira coisa que eu cozinhei para Daniel quando começamos a namorar, disse com a voz firme. Ele disse que era a melhor coisa que já tinha comido. Eleanor sorriu, mas era um sorriso gelado.
É claro que ele disse, querida. Meu filho é educado demais para ferir seus sentimentos. Mas educação não é sinceridade, e você deveria aprender a diferença. Naquela noite, joguei a lasanha inteira no lixo. Cada pedaço que caía na lata de lixo parecia levar consigo um pedaço da minha dignidade. Daniel encontrou-me na cozinha olhando para o lixo com lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Sara, ele começou, mas eu levantei a mão. Não diga nada. Só não. Aquela foi a primeira noite que dormi chorando, e enquanto as lágrimas molhavam meu travesseiro, uma pequena voz dentro de mim sussurrava. Quanto mais você pode aguentar? Quanto mais você vai se diminuir para caber no mundo dela? Eu ainda não tinha resposta, mas o universo, com seu timing perfeito, estava prestes a me forçar a encontrá-la. Porque 3 semanas depois, Eleanor Mitchell faria algo tão cruel, tão imperdoável, que todas as humilhações anteriores pareceriam apenas ensaios para o ato final. E naquele ato final, ela não destruiria apenas meu coração, ela destruiria a ilusão de que família é sempre sinônimo de amor. Às vezes, as famílias mais bonitas por fora são as mais quebradas por dentro. E eu estava prestes a descobrir quão quebrada a família Mitchell realmente era. Há momentos na vida que dividem o tempo em antes e depois. Momentos que, quando olhamos para trás, percebemos que foram pontos de virada disfarçados de coincidências. Para mim, esse momento chegou numa terça-feira chuvosa de outubro, quando eu deveria estar trabalhando, mas o destino tinha outros planos. Acordei naquela manhã com uma dor de cabeça latejante, o tipo de dor que pulsa atrás dos olhos e torna cada som amplificado, cada luz insuportável. Tentei ignorar, preparei o café como sempre, mas quando Eleanor desceu e começou as suas críticas matinais, senti que ia desmaiar. Sara, você está pálida, Daniel notou, tocando minha testa. Você está quente, acho que está com febre. Estou bem, menti, segurando-me na bancada da cozinha. Preciso ir trabalhar. Você não vai a lugar nenhum, ele insistiu. Vou ligar para Lisa e dizer que você está doente. Eleanor observava a cena com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer, uma mistura de irritação e satisfação. Irritação porque isso atrapalhava a rotina dela. Satisfação porque era mais uma prova da minha fraqueza. Gripes de outono, ela comentou, tomando seu café. Sempre pegam as pessoas com sistemas imunológicos mais frágeis. Talvez se você se alimentasse adequadamente em vez de pular refeições para economizar dinheiro? Não respondi. Subi as escadas devagar, cada escada parecendo uma montanha, e me enfiei debaixo dos cobertores. Daniel trouxe água e medicamentos antes de sair para mais uma entrevista de emprego. Prometi que ficaria na cama descansando. E eu realmente pretendia fazer isso. Mas por volta do meio-dia, a febre havia baixado um pouco, e eu me sentia inquieta. A casa estava silenciosa. Eleanor havia saído para um de seus almoços sociais. Decidi descer para fazer um chá. Algo quente para acalmar minha garganta arranhada. Foi quando ouvi a campainha tocar. Hesitei. Eleanor não gostava que eu atendesse a porta quando ela não estava. Não quero que as pessoas pensem que contratei uma empregada doméstica. Ela havia dito uma vez, e a implicação era clara. Ela tinha medo de que vissem-me como a dona da casa. Mas a campainha tocou de novo, insistente. Desci as escadas e abri a porta. Era um homem de terno cinza, carregando uma pasta de couro. Ele parecia surpreso ao me ver. Boa tarde, sou Marcus Patterson, do escritório de advocacia Patterson & Associates. Tenho uma reunião agendada com a senhora Eleanor Mitchell. Ela não está. Deixei para um almoço. Deve voltar em umas 2 horas. Ele franziu a testa, olhando para o relógio caro em seu pulso. Estranho. Ela mesmo marcou para o meio-dia. Disse que era urgente. Sinto muito, mas ela não está. Posso dar um recado? Marcus hesitou, claramente contrariado. Olha, não posso discutir detalhes de clientes sem autorização. Peço desculpas pelo mal-entendido. Vou ligar para a senhora Eleanor e rebarcar. Ele virou-se para sair, mas eu segurei seu braço. Por favor,
Se isso envolve o meu marido, eu tenho o direito de saber. Marcos suspirou, pesando suas opções. Finalmente, baixou a voz. A senhora Eleanor está vendendo a propriedade comercial no centro da cidade, o prédio que pertencia ao falecido marido dela. A venda deve ser finalizada até o fim do mês. O mundo pareceu inclinar. E o dinheiro? Isso eu realmente não posso discutir, desculpe. Ele entregou-me um cartão. Peça para ela entrar em contato comigo, por favor. Quando a porta se fechou, fiquei ali parada no hall, o cartão de Marcos tremendo em minha mão. A minha mente corria. Eleanor estava vendendo uma propriedade que deveria ser parte da herança de Daniel, e ela não havia mencionado uma palavra sequer. Voltei para o quarto, mas não para descansar. Sentei na beira da cama, olhando para o cartão, e de repente todas as peças começaram a se encaixar. Os comentários de Eleanor sobre responsabilidades financeiras, as conversas sussurradas no telefone que paravam abruptamente quando eu entrava na sala, a insistência dela para que Daniel aceitasse qualquer emprego, mesmo que isso significasse abandonar sua carreira em arquitetura. Ela estava planejando algo, e o que quer que fosse, não era bom para nós. A febre e a dor de cabeça haviam sido substituídas por uma clareza fria. Esperei. Esperei Eleanor voltar, esperei Daniel chegar, esperei um momento certo para confrontá-la. Mas o destino, como eu disse, tem outros planos. Naquela noite, durante o jantar, Eleanor estava particularmente animada. Ela falava sobre uma viagem que estava tonejando para a Europa, sobre hotéis luxuosos e restaurantes estrelados. Sempre quis passar um mês inteiro em Paris, ela dizia, cortando delicadamente seu peixe. Ver a Torre Eiffel iluminada todas as noites, passear pelos Champs-Élysées, jantar nos melhores restaurantes. Isso soa caro, mãe, Daniel comentou. Você tem certeza de que... Daniel, querido, não se preocupe com minhas finanças. Sua mãe sabe muito bem cuidar de dinheiro. Ela sorriu, mas havia algo afiado naquele sorriso. Aliás, tenho uma proposta para fazer a você. Meu estômago se apertou. Meu amigo Harold Patterson está precisando de alguém para administrar o escritório dele em Seattle. Não é arquitetura, é gestão administrativa, mas paga muito bem. Ele me deve alguns favores e concordou em te dar uma chance. Daniel franziu a testa. Seattle? Mas, mãe, isso fica do outro lado do país? Exatamente, Eleanor respondeu, seus olhos brilhando. Um novo começo, longe daqui. Você poderia ter sua própria vida novamente, sem complicações. Ela não me olhou, mas ambos sabíamos que complicações significava eu. Não vou para Seattle, Daniel disse, firmemente. Minha carreira é aqui, minha vida é aqui. Sua carreira... Ela riu amargamente. Que carreira, Daniel? Você está desempregado há 2 anos, vivendo da caridade da sua própria mãe. Quando você vai acordar e perceber que precisa fazer escolhas práticas? Ele não está vivendo da sua caridade, falei, minha voz surpreendentemente calma. Nós estamos aqui temporariamente, e assim que Daniel conseguir um emprego, vamos sair. Eleanor finalmente me olhou. Realmente me olhou. E o que vi nos olhos dela me gelou até os ossos. Era ódio puro, destilado, concentrado. Você, ela disse baixinho, tem muita coragem de falar sobre sair quando não tem para onde ir. Eleanor, por favor, Daniel tentou intervir. Não, Daniel, chega! Está na hora de sua esposa entender algumas verdades. Eleanor se levantou, apoiando as mãos na mesa. Você acha que eu não vejo? Acha que eu não percebo como você está o arrastando para baixo? Meu filho tinha um futuro brilhante antes de você aparecer. Ele tinha oportunidades, conexões, um nome respeitado. Mãe, pare com isso agora! Daniel ordenou, mas sua voz estava fraca. E então ele conheceu você, a garota pobrezinha da cafeteria com olhos sonhadores e promessas vazias. Você o seduziu com essa fantasia de amor de verdade, mas olha onde isso levou. Desempregado, dependente, vivendo no meu porão como um fracassado. As palavras eram como facas.
cada uma cortando mais fundo. Eu amo seu filho, disse, levantando-me também. E ele me ama. Isso é mais real do que qualquer nome de família ou conta bancária. Ela riu, um som cruel. Amor. Amor não paga contas, querida. Amor não constrói carreiras. Amor não mantém padrões. Você vendeu para ele uma fantasia e agora vocês dois estão afundando. Então é por isso? As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. É por isso que você está vendendo a propriedade sem contar para ele? O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Eleanor palideceu. Daniel me olhou confuso. Que propriedade? Ele perguntou. Eleanor recuperou a compostura rapidamente. Como você sabe disso? Um advogado veio aqui hoje, Marcus Peterson. Ele achava que eu sabia sobre a venda do prédio comercial do centro. Que prédio? Daniel repetiu, agora em pé. Mãe, que prédio Sarah está falando? Eleanor fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Algo como resignação. O prédio no distrito financeiro, o último que seu pai deixou. E você está vendendo? Sem contar para mim? Estou. Porque esse prédio é meu, Daniel. Seu pai deixou para mim, não para você. E eu posso fazer o que eu quiser com ele. Mas aquele prédio vale milhões, Daniel disse. Sua voz subindo. Era para ser parte da minha herança. Você sempre disse. Eu disse muitas coisas, mas a realidade mudou. Você mudou. E eu não vou deixar o legado do seu pai ser desperdiçado em alguém que fez escolhas tão pobres na vida. Escolhas pobres? Daniel repetiu lentamente. Você está falando do meu mareamento? Estou falando de sua vida inteira nos últimos 3 anos, desde que ela apareceu e virou tudo de cabeça para baixo. Olhei para Daniel esperando que, finalmente, ele explodisse, que finalmente defendesse nosso mareamento, nossa vida juntos. Mas ele só ficou ali, pálido, tremendo, dividido entre a mãe e a esposa. E foi naquele momento que eu percebi algo devastador. Ele nunca escolheria. Não porque não me amasse, mas porque estava quebrado demais, manipulado demais, preso nas teias que Eleanor havia tecido ao longo de toda a sua vida. Vou me deitar, anunciei, minha voz morta. Perdi o apetite. Subi as escadas ouvindo Eleanor e Daniel começarem a discutir, suas vozes ecoando pela casa. Mas não fiquei para ouvir. Já tinha ouvido o suficiente. Naquela noite, deitada sozinha na cama que dividia com Daniel, tomei uma decisão. Eu precisava descobrir exatamente o que Eleanor estava planejando. Precisava saber a verdade completa. Porque algo me dizia que a venda do prédio era só a ponta do iceberg. E eu estava certa. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em coisas que antes ignorava. Os telefonemas que Eleanor atendia em voz baixa, as cartas que ela escondia rapidamente quando eu entrava na sala, as visitas de pessoas de terno que vinham e iam quando Daniel estava fora procurando emprego. Uma semana depois, minha oportunidade chegou. Eleanor saiu para um evento beneficente que duraria o dia inteiro. Daniel tinha uma entrevista do outro lado da cidade. Eu estava sozinha na casa. Subi até o escritório de Eleanor, um lugar que ela mantinha trancado e proibido para todos. Mas, naquela manhã, na pressa de sair, ela havia esquecido a chave na fechadura. Era um sinal, ou uma armadilha. De qualquer forma, entrei. O escritório era impecável, como tudo na vida de Eleanor. Escrivaninha de madeira de lei, estantes cheias de livros que provavelmente nunca foram lidos, fotografias emolduradas da família Mitchell em tempos mais felizes. Comecei a procurar. Gavetas, arquivos, pastas, e foi na terceira gaveta da escrivaninha que encontrei. Uma pasta grossa etiquetada, procedimentos legais, confidencial. Com mãos trêmulas, abri. E o que li nas páginas seguintes fez meu mundo desmoronar. Não era apenas a venda do prédio. Eleanor estava transferindo todos os bens da família Mitchell para uma conta em nome apenas dela. Estava reescrevendo o testamento do falecido marido através de brechas legais. Estava, sistematicamente, cortando Daniel da herança familiar.
E no fundo da pasta encontrei algo ainda pior. Um documento de apenas 2 páginas, um acordo pré-nupcial retroativo, e anexado a ele um cheque em branco com meu nome. A mensagem era clara. Eleanor estava preparando uma oferta, dinheiro em troca do meu desaparecimento da vida de Daniel. Sentei-me pesadamente na cadeira de couro, o documento tremendo em minhas mãos. Então era isso. Eleanor não estava apenas me expulsando emocionalmente. Ela estava planejando me comprar, como se eu fosse uma commodity indesejada que podia ser descartada com o preço certo. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto não eram de tristeza, eram de raiva. Raiva pura, incandescente, libertadora. Fotografei cada página com o meu celular. Cada documento, cada número, cada evidência da traição de Eleanor não apenas contra mim, mas contra o próprio filho. E enquanto reorganizava tudo exatamente como estava, uma decisão cristalina se formou em minha mente. Eu não aceitaria o dinheiro dela, não fugiria com o rabo entre as pernas como ela esperava, não daria a ela essa vitória fácil, mas também não ficaria em silêncio. Não mais. A guerra estava declarada, e Eleanor Mitchell estava prestes a descobrir que a garota pobre de Riverside, que ela tanto desprezava, tinha algo que todo o dinheiro dela não podia comprar. Coragem, dignidade e uma força nascida não do privilégio, mas da sobrevivência. A tempestade estava chegando, e desta vez eu seria o raio. Há um ditado antigo que diz que a calma antes da tempestade é quando até os pássaros param de cantar. Nos 3 dias que se seguiram à minha descoberta no escritório de Eleanor, a casa Mitchell estava envolto nessa calma antinatural. Eu continuava a minha rotina, preparando cafés, indo ao trabalho, sorrindo quando necessário, mas por dentro eu era puro fogo contido. Daniel percebeu a mudança. "Você está diferente", ele disse certa manhã, enquanto eu arrumava a cama. "Mais quieta? Tá tudo bem?" "Está tudo perfeito", respondi. E tecnicamente não era mentira. Pela primeira vez em 2 anos, eu via com clareza absoluta. A névoa de dúvidas, de culpa, de tentar me encaixar havia se dissipado completamente. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Lisa também notou no trabalho. "Você tem um brilho diferente nos olhos, Sarah", ela comentou enquanto limpávamos o balcão no final do turno. "Não é felicidade exatamente, é determinação." "É libertação", corrigi, surpreendendo-me com a verdade naquela palavra. O que eu não contei a ninguém era que passei aqueles 3 dias fazendo minha própria investigação. Liguei para Marcus Peterson, o advogado, e marquei um encontro no centro da cidade. Sentada em seu escritório elegante, com vista para o porto de Boston, finalmente ouvi a verdade completa. "A senhora Mitchell está vendendo tudo", Marcus explicou, ajeitando os óculos. "O prédio comercial é apenas o começo. Ela está liquidando todos os ativos que estão em seu nome. Ações, propriedades, investimentos. Falamos de aproximadamente 4,5 milhões de dólares. Engoli seco. "E o meu marido? Ele não tem direito a nada disso?" Marcus hesitou. "Legalmente, tudo está registrado apenas no nome dela. O falecido Sr. Mitchell deixou uma cláusula no testamento que permitia que ela tivesse controle total até achar apropriado passar para os herdeiros. E ela claramente não acha apropriado agora. Não é meu lugar julgar as intenções dos clientes, Sra. Mitchell, mas posso dizer que em 30 anos de advocacia, raramente vi uma mãe agir dessa forma com um filho único." Voltei para casa com as provas guardadas não apenas no celular, mas gravadas na memória. Cada número, cada transação, cada documento que provava a traição sistemática de Eleanor, não apenas contra mim, mas contra o próprio filho. E enquanto reorganizava tudo exatamente como estava, uma decisão cristalina se formou em minha mente. Eu não aceitaria o dinheiro dela, não fugiria com o rabo entre as pernas como ela esperava. Não daria a ela essa vitória fácil, mas também não ficaria em silêncio. Não mais. A guerra estava declarada, e Eleanor Mitchell estava prestes a descobrir que a garota pobre de Riverside que ela tanto desprezava tinha algo que todo o dinheiro dela não podia comprar. Coragem, dignidade
e uma força nascida não do privilégio, mas da sobrevivência. A tempestade estava chegando, e desta vez eu seria o raio. Era a Victoria Ashford, uma mulher que eu havia encontrado apenas 2 vezes em eventos familiares. Alta, loira, impecavelmente vestida, formada em direito pela Harvard, de uma família tão tradicional de Boston quanto os Mitchells, e solteira. Victoria, querida, que alegria ter você aqui! Eleanor a cumprimentou com um abraço caloroso, o tipo de abraço que ela nunca me deu. Victoria entrou na sala como se fosse dona do lugar, seus saltos caros repicando no mármore. Quando seus olhos encontraram Daniel, ela sorriu com uma intimidade que me fez o sangue gelar. Daniel, faz tanto tempo! Ela se aproximou e o beijou nas 2 bochechas, demorando-se um segundo a mais do que o necessário. Victoria, oi! Daniel respondeu, claramente desconfortável. Não esperava te ver aqui. Sua mãe me convidou, disse que seria uma noite especial. Victoria finalmente me notou e seu sorriso ficou levemente menor. Sarah, certo? A esposa de Daniel? Sim, Sarah, confirmei, estendendo a mão. Ela a apertou brevemente, como se estivesse tocando algo contaminado. Prazer em vê-la novamente. Mentira, o desgosto era palpável. Sentamo-nos à mesa e Eleanor imediatamente começou a dominar a conversa, direcionando cada tópico para destacar as conquistas de Victoria. Seu trabalho em um escritório de advocacia prestigiado, sua recente promoção a sócia júnior, sua família que remontava aos fundadores de Massachusetts. Cada elogio a Victoria era uma facada implícita em mim. Victoria sempre foi tão determinada, Eleanor dizia, servindo vinho. Desde pequena, quando ela e Daniel brincavam juntos, eu sempre soube que ela seria especial. Vocês se conhecem desde crianças? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Desde os 6 anos, Victoria respondeu, olhando para Daniel com olhos que brilhavam com memórias compartilhadas. Nossas famílias sempre foram próximas. Passávamos todos os verões juntos na casa de praia dos Ashford, em Cape Cod. Eram tempos mais simples, Eleanor suspirou dramaticamente, antes de tudo ficar tão complicado. A mensagem era clara. Antes de eu aparecer e arruinar a história perfeita que Eleanor havia planejado para o filho. O dinar continuou nesse ritmo doloroso. Eleanor e Victoria conversavam animadamente sobre pessoas que eu não conhecia, lugares que eu nunca visitaria, memórias que eu não fazia parte. Daniel tentava me incluir ocasionalmente, mas suas tentativas eram fracas, quase apologéticas. Então veio o golpe que Eleanor estava preparando a noite toda. Sabe, Daniel, ela disse, limpando delicadamente os cantos da boca com um guardanapo de linho. Victoria tem uma proposta interessante para você. Daniel olhou para Victoria, confuso. Proposta? Sim. Victoria se inclinou para frente, seus olhos azuis fixos nele. O escritório onde eu trabalho está abrindo um novo departamento de direito imobiliário e construção. Eles precisam de alguém com formação em arquitetura para fazer a ponte entre os aspectos legais e técnicos dos projetos. Pensei imediatamente em você. Daniel piscou surpreso. Isso soa promissor. Mais do que promissor. É uma posição de gerência, com um salário inicial de $120 mil anuais, mais bônus. Você trabalharia diretamente comigo, obviamente. Eu supervisionaria sua integração ao escritório. $120 mil. Era mais dinheiro do que Daniel e eu juntos ganharíamos em anos. Era uma oferta que mudaria completamente nossa situação. Era uma armadilha. Olhei para Eleanor e ela estava me observando com um sorriso triunfante. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Não era apenas uma oferta de emprego, era uma oferta de fuga. Uma saída dourada para Daniel longe de mim, trabalhando lado a lado com uma mulher que Eleanor claramente aprovava, uma mulher do mundo deles. Interessante. Bati o garfo no prato e a voz que saía era mais firme do que eu imaginava. Interessante. Muito interessante mesmo. Ser presa por ali. Todos se viraram para mim. Sarah? Daniel começou, mas eu levantei a mão. Não, deixa eu falar.
Afinal, parece que essa conversa é sobre mim mesmo, que ninguém tem a coragem de dizer diretamente. Olhei para Victoria. Quando você diz sem obrigações pessoais complicadas, você está falando sobre mim, não tá? Victoria teve a decência de parecer levemente incomodada. Não diria exatamente assim, mas é exatamente isso. Você está oferecendo um emprego maravilhoso para o meu marido, com a condição implícita de que ele se livre da esposa inconveniente. Sarah, você está exagerando. Eleanor interveio, mas sua voz carecia de convicção. Estou! Virei para ela, porque me parece que toda essa noite foi cortejanamente orquestrada. O dinar especial, a convidada surpresa que por acaso tem a solução perfeita para os problemas de Daniel, a mulher bonita, bem-sucedida, de família apropriada que você sempre quis que seu filho se casasse. Como você ousa? Eleanor começou, seu rosto ficando vermelho. Como eu ouso? Minha voz subiu. Anos de raiva contida finalmente encontrando escape. Como você ousa, Eleanor? Como você ousa sentar na minha frente e planejar minha eliminação da vida do seu filho como se eu fosse um obstáculo a ser removido? Você é um obstáculo. Eleanor cuspiu, toda a pretensão de civilidade evaporando. Você arrancou meu filho de seu caminho, prendeu-o em um casamento medíocre, transformou-o em uma sombra do homem que ele deveria ser. Prendeu? Olhei para Daniel, que estava pálido, congelado. Eu prendi você, Daniel? Forcei você a se casar comigo? Não, ele gaguejou. Claro que não. Então por que sua mãe fala como se eu tivesse te sequestrado? Por que ela trata nosso casamento como se fosse um crime? Porque é um erro, Eleanor disse friamente, levantando-se. Um erro que durou tempo demais. Você vem de nada, Sarah. Não tem educação refinada, não tem conexões, não tem nada para oferecer a esta família além de mediocridade. As palavras deveriam doer, mas não doeram. Porque finalmente eu vi a Eleanor pelo que ela realmente era. Não uma matriarca poderosa, mas uma mulher assustada, desesperada para controlar o único filho que lhe restava. Você tem razão, disse calmamente. E todos pararam, surpresos. Eu não tenho nome de família, não tenho conta bancária de 7 dígitos, não fui criada em mansões ou escolas privadas. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pesar. Mas eu tenho algo que você nunca terá, Eleanor. Eu tenho dignidade, tenho honestidade. E diferente de você, não preciso manipular e comprar as pessoas para mantê-las perto de mim. Eleanor soltou uma risada áspera. Dignidade? Você mora na minha casa, come na minha mesa, vive da minha caridade e ousa falar de dignidade? Sim, eu respondi. E pela primeira vez senti lágrimas queimando meus olhos. Mas eram lágrimas de libertação, não de vergonha. Porque mesmo vivendo sob seu teto, mesmo ouvindo suas humilhações diárias, eu nunca me vendi. Nunca traí quem eu sou. Nunca fingi ser algo que não sou para ganhar a sua aprovação. Sarah, por favor, Daniel finalmente encontrou sua voz. Vamos conversar sobre isso em particular. Não, virei para ele, toda a frustração de 2 anos finalmente explodindo. Chega de conversas privadas, chega de você pedir tempo, chega de eu engolir humilhações em silêncio esperando que você finalmente me defenda. Eu te defendo. Você não defende. Você fica sentado enquanto sua mãe me destroça. Você pede paciência enquanto ela planeja me comprar para que eu saia da sua vida. Você escolhe o silêncio quando deveria escolher a verdade. Victoria levantou-se, claramente incomodada. Acho melhor eu ir. Não, disse para ela. Você faz parte disso também. Você aceitou ser cúmplice desse plano ridículo de separar um casal casado porque você e Eleanor acham que têm o direito de decidir quem é digno de quem. Victoria abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Voltei para Eleanor. E você? Você está tão obcecada em controlar a vida do seu filho que está disposta a destruir a felicidade dele. Você está vendendo todas as propriedades da família, cortando Daniel da herança que o pai dele deixou, tudo porque você não consegue aceitar que ele escolheu me amar. O rosto de Eleanor ficou lívido. Como você sabe sobre as propriedades? Eu sei de tudo, Eleanor. Sei do prédio comercial, sei das ações, sei dos 4,5 milhões que você está escondendo e sei sobre o cheque em branco com o meu nome que você tem guardado no seu escritório.
O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Victoria olhava entre nós, confusa. Daniel estava boquiaberto. Eleanor parecia uma estátua de mármore, congelada em choque. Você invadiu meu escritório. Ela finalmente sussurrou. Você estava planejando me comprar. Acho que estamos empatadas em termos de violação de privacidade. Eleanor começou a tremer, seu rosto passando de pálido para vermelho escuro. Você não tem ideia do que acabou de fazer, sua... Não termine essa frase, a não ser que queira que eu ligue para o Marcus Peterson agora mesmo e peça para ele explicar para o Daniel exatamente como você está roubando a herança dele através de brechas legais duvidosas. Você é uma vergonha para nossa família. Uma vergonha. Uma parasita que se prendeu ao meu filho e está sugando a vida dele. Não! Pela primeira vez, Daniel gritou. Levantou-se tão rápido que derrubou a cadeira. Não fala assim com a minha esposa. Mas Eleanor estava além da razão. Apontou para a porta, o braço tremendo de raiva. Sai da minha casa! Sai agora! Não quero mais ver sua cara! Você é uma vergonha, uma desgraça, e eu não aceito você nessa família! O mundo parece ter parado. Victoria estava pálida, encostada na parede. Daniel olhava para a mãe com horror. E eu? Eu finalmente estava livre. Ok, disse calmamente, limpando uma lágrima solitária que escapou. Vou embora, mas não porque você mandou, porque eu escolho. Escolho minha dignidade, escolho meu amor próprio, escolho não passar mais um dia nessa casa tóxica. Olhei para Daniel, e você? Você precisa escolher também. Não entre mim e ela, entre o homem que você quer ser e o papete que ela quer que você seja. Subi as escadas em silêncio, peguei a mala que já estava meio preparada, alguma parte de mim já sabia que esse dia chegaria, e desci 10 minutos depois. Eleanor estava sentada, o rosto nas mãos, Victoria já tinha ido embora, Daniel estava parado no meio da sala, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sarah, por favor, ele disse quando me viu, não vai assim, a gente pode resolver isso. Parei em frente dele, segurei seu rosto com as 2 mãos e o beijei na testa. Eu te amo, Daniel. Sempre vou amar. Mas amor não é suficiente quando falta coragem, e você e eu sabemos que você ainda não a encontrou. Não me deixa, ele implorou. Eu não estou te deixando. Estou me salvando. E com essas palavras, saí pela porta da frente da mansão Mitchell, minha mala em uma mão e minha dignidade finalmente intacta. A noite estava fria. A chuva começava a cair. Eu não tinha para onde ir, não tinha muito dinheiro, não tinha plano. Mas pela primeira vez em 2 anos, eu tinha algo muito mais precioso. Eu tinha a mim mesma de volta. E isso, descobri, valia mais do que todos os jantares elegantes e aprovações familiares do mundo. A tempestade havia chegado, e eu havia sobrevivido. Agora era hora de reconstruir. Não a vida que Eleanor aprovaria, mas a vida que eu merecia. E essa história, eu estava prestes a descobrir, estava apenas começando. A chuva caía pesada naquela noite enquanto eu caminhava pelas ruas de Boston sem destino certo. Minha mala com rodinhas fazia um barulho rítmico no calçamento molhado, e cada passo me levava para longe da mansão Mitchell e, paradoxalmente, para mais perto de mim mesma. Eram quase 10 da noite quando finalmente parei em frente a um pequeno hotel modesto perto da estação de trem. O tipo de lugar que cobra por noite e não faz perguntas. A recepcionista, uma senhora de meia idade com cabelos grisalhos e olhos gentis, me olhou com aquela expressão que dizia que já tinha visto essa cena antes. Mulher sozinha, mala apressadamente arrumada, olhos vermelhos de chorar. Quantas noites? Ela perguntou com voz suave. Não sei, respondi honestamente. Por enquanto, apenas uma. Ela me entregou a chave do quarto 304 e, quando peguei minha carteira para pagar, segurou minha mão gentilmente. Seja lá o que você está fugindo, querida, lembre-se, às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Chorei no elevador, chorei no corredor, chorei dentro do quarto pequeno com suas paredes bege desbotadas e o cobertor de chenille que já tinha visto dias melhores.
Mas essas lágrimas eram diferentes das que havia derramado na casa dos Mitchell. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de um peso finalmente largado depois de ser carregado por tempo demais. Sentei-me na beira da cama e peguei meu telefone. 17 chamadas perdidas de Daniel, 5 mensagens de voz que eu não tinha coragem de ouvir, uma única mensagem de texto de Eleanor, que dizia apenas: "Você vai se arrepender disso." Mas eu não me arrependia. Pela primeira vez em tanto tempo, eu não me arrependia de nada. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada, pensando, planejando, reorganizando mentalmente os pedaços da minha vida. Ao amanhecer tinha um plano. Não era perfeito, não era grandioso, mas era meu. O primeiro telefonema foi para Lisa, minha chefe na cafeteria. "Lisa, sou eu, Sarah. Desculpa ligar tão cedo." "Sarah? Que horas são? Você tá bem? Sua voz tá estranha." "Estou bem. Na verdade, eu tô melhor do que eu tive em muito tempo." Respirei fundo. "Eu saí da casa dos Mitchell. E eu sei que isso é muito pedir, mas você ainda tem aquele quartinho em cima da cafeteria? Aquele que você usava como depósito?" Houve uma pausa. "Você precisa de um lugar para ficar?" "Preciso. E prometo que eu vou pagar aluguel assim que..." "Para!" Lisa me interrompeu. "Venha para cá agora. Nós vamos resolver isso." 3 horas depois, eu estava em pé no meio de um cômodo pequeno, de cerca de 20 metros quadrados em cima da cafeteria Morning Brew. Tinha uma cama estreita, um armário pequeno, uma janela que dava para os telhados de Boston e um banheiro compartilhado no corredor. Era simples, apertado e absolutamente perfeito. "Não é muito", Lisa disse, abrindo a janela para deixar o ar fresco entrar. "Mas é seu pelo tempo que precisar, sem aluguel pelos primeiros 2 meses. Você só precisa ajudar a fechar a cafeteria algumas noites por semana." Abracei-a forte, incapaz de formar palavras. "Ei", ela disse, se afastando e segurando meu rosto. "Você é forte, Sarah, mais forte do que pensa. E às vezes cair é a única maneira de aprender que você pode se levantar sozinha." Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir. Aumentei meu horário na cafeteria para tempo inteiro. Lisa me ensinou a fazer os bolos e pães que vendíamos e descobri que tinha talento para confeitaria. Havia algo terapêutico em amassar massa, em transformar ingredientes simples em algo bonito e delicioso. Daniel continuava ligando. Eu finalmente atendi na 5ª noite. "Sarah, graças a Deus, onde você tá? Eu tô enlouquecendo aqui." "Estou segura. Estou bem." "Volta para casa, por favor. A gente pode resolver isso. Eu conversei com a minha mãe. Ela o quê, Daniel? Pediu desculpas? Reconheceu que estava errada? Prometeu me tratar como ser humano?" Silêncio. "É o que eu imaginei", continuei, minha voz firme. "Daniel, eu te amo, mas eu não posso voltar para aquela casa. Não posso voltar para aquela vida onde eu sou um erro que precisa ser corrigido. Então a gente sai de lá, a gente aluga um apartamento, começa de novo." "Com que dinheiro, Daniel? Você ainda está desempregado. E mesmo que conseguisse aquele emprego com Victoria, nós 2 sabemos quais eram as condições." "Eu recusei o emprego", disse ele baixinho. Disse para ela que não estava interessado. Meu coração apertou. "Daniel." Mas a minha mãe cortou minha mesada. Disse que se eu não terminasse com você, ela não me daria mais um centavo. Ela realmente está vendendo tudo, Sarah, e não vai deixar nada para mim enquanto eu estiver com você. Ali estava, a verdade nua e crua. Eleanor havia dado seu ultimato final, e Daniel estava novamente preso entre 2 mulheres, 2 vidas, 2 escolhas impossíveis. Então você precisa decidir. Não por mim, por você. Que homem você quer ser? Aquele que vive segundo as regras dela, esperando por uma herança que ela usa como coleira? Ou aquele que constrói a sua própria vida, a sua própria identidade? Eu não sei se eu consigo, Sarah. Não sei se eu sou forte assim. Então descubra. E quando descobrir, se ainda quiser, me liga. Mas até lá, eu preciso cuidar de mim.
Desliguei antes que minha resolução rachasse. Chorei de novo naquela noite, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de aceitação. O Daniel que eu amava talvez nunca encontrasse coragem suficiente para se libertar de Eleanor. E eu precisava fazer as pazes com isso. As semanas passaram. Outubro deu lugar a novembro, e o frio de Boston começou a morder com força. Eu trabalhava de manhã cedo até a tarde da noite, economizando cada centavo, reconstruindo não apenas minha vida financeira, mas minha confiança, minha identidade. Lisa se tornou mais do que uma chefe. Tornou-se mentora, amiga, a figura materna que eu não tinha por perto desde que saíra de Oregon. Ela me ensinou não apenas sobre café e confeitaria, mas sobre negócios, sobre força, sobre levantar depois de cair. Você tem um dom, Sarah, ela me disse certa manhã enquanto eu decorava um bolo de aniversário. Um olho para detalhes, mãos hábeis. Já pensou em fazer disso algo maior? Como assim? Como em ter seu próprio negócio, uma confeitaria especializada. Eu conheço gente, posso te ajudar com contatos, com receitas antigas da família. A ideia era assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Eu, com o meu próprio negócio, parecia um sonho distante demais. Mas Lisa viu algo em mim que eu ainda estava aprendendo a ver. Potencial, força, possibilidade. Foi em uma tarde fria de dezembro, quase 3 meses depois de sair da casa dos Mitchell, que tudo mudou novamente. Eu estava fechando a cafeteria quando ouvi a campainha da porta tocar. Desculpe, estamos fechados, comecei a dizer, mas parei quando vi quem era. Victoria Ashford estava parada na entrada, vestindo um casaco de lã caro e carregando uma pasta de couro. Sarah, ela disse. E sua voz era diferente daquela noite no jantar. Mais suave, quase humilde. Victoria, o que você quer? Ela olhou ao redor da cafeteria vazia antes de responder. Posso entrar? Prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Contra meu melhor julgamento, destranquei a porta. Sentamo-nos em uma das mesas do canto e Victoria colocou a pasta à sua frente, mas não a abriu imediatamente. Eu devo um pedido de desculpas. Um grande pedido de desculpas. Aquela noite, o jantar, eu não deveria ter participado daquilo. Eu sabia o que Eleanor estava fazendo e, mesmo assim, concordei em ser parte do plano. Foi errado. Por que você está aqui, Victoria? Eu estava cansada demais para jogos. Porque tenho informações que você precisa saber. Sobre Eleanor. Sobre o dinheiro. Meu coração acelerou. O que sobre o dinheiro? Ela abriu a pasta e tirou vários documentos. Depois daquela noite, comecei a fazer perguntas. Tenho conexões no mundo jurídico de Boston e o que descobri foi preocupante. Ela empurrou os papéis na minha direção. Eleanor não apenas está vendendo as propriedades, ela está transferindo todo o dinheiro para contas offshore. E sabe por quê? Porque ela está planejando deixar o país, permanentemente. Peguei os documentos, meus olhos correndo pelas páginas. Contas nas Ilhas Caimã, transferências para a Suíça, uma propriedade comprada em Portugal. Ela está fugindo, murmurei incrédula. Tá levando todo o dinheiro e fugindo. E deixando Daniel sem nada, Victoria confirmou. Absolutamente nada. Ela tá tão obcecada em puni-lo por ter escolhido você que tá disposta a destruí-lo financeiramente. Por que você tá me contando isso? Ela suspirou. Porque depois daquela noite, eu não consegui parar de pensar na forma como você se levantou, na forma como defendeu sua dignidade. E percebi que Eleanor estava me usando também.
Ela não se importava com a minha felicidade ou a de Daniel. Ela só queria controlar, manipular, possuir. Ela fez uma pausa. E porque, honestamente, você merecia alguém melhor do que eu fui naquela noite. Merecia verdade, não conspiração. Olhei para os documentos novamente. O que eu posso fazer com isso? Você pode contar para o Daniel. Ele ainda tem direitos legais. O falecido Sr. Mitchell deixou cláusulas no testamento que protegem a herança do filho. Ela está violando essas cláusulas. Com esses documentos, Daniel pode contestar tudo na justiça. E você está me dando isso por quê? Porque, às vezes, fazer a coisa certa é mais importante do que lealdades antigas. E porque... Victoria sorriu com tristeza. Porque você me lembrou que força não vem de quanto dinheiro você tem ou de que família você pertence. Vem de quanto você está disposta a lutar por quem você é. Quando Victoria saiu, fiquei sentada na cafeteria vazia, os documentos espalhados à minha frente. Tinha nas mãos a chave para destruir Eleanor Mitchell completamente, para garantir que ela pagasse por cada humilhação, cada insulto, cada tentativa de me quebrar. Mas ao olhar para aqueles papéis, percebi algo importante. Eu não queria vingança. Vingança era o jogo de Eleanor, não o meu. Liguei para o Daniel. Sara? Ele atendeu no primeiro toque, a voz cheia de esperança e medo. Preciso te ver. Tenho algo importante para te mostrar. Encontramos num café neutro no dia seguinte. Daniel estava mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos se iluminaram quando me viu. Você tá diferente, mais forte de alguma forma. Estou, concordei. E então contei tudo. Sobre Victoria, sobre os documentos, sobre o plano de Eleanor de fugir com todo o dinheiro. Daniel ficou pálido à medida que lia os papéis. Meu Deus! Ela realmente ia fazer isso? Ia me deixar sem nada? Ia. Mas não precisa acontecer assim. Com esses documentos, você pode contestar. Pode recuperar o que é seu por direito. Ele olhou para mim, confuso. Por que você está me ajudando? Depois de tudo que a minha família te fez? Porque eu não sou como a sua mãe, Daniel. E porque, acredite ou não, eu ainda me importo com você. Não da mesma forma que antes, talvez. Mas me importo o suficiente para não querer te ver destruído. Daniel segurou minha mão por sobre a mesa. Eu estraguei tudo, não foi? Escolhi ela tantas vezes quando deveria ter escolhido você. Tinha tanto medo de perdê-la, de ficar sozinho, que acabei perdendo a única pessoa que realmente me amava. Você não me perdeu como inimiga, Daniel, só me perdeu como esposa. E talvez isso seja o que ambos precisávamos. Você precisa descobrir quem é sem sua mãe controlando cada passo, e eu preciso descobrir quem sou sem me definir pelo amor de outra pessoa. Nós conversamos por horas naquele dia. E pela primeira vez, foi honesto, real, sem a sombra de Eleanor pairando sobre nós. Daniel me contou como havia começado terapia, como estava finalmente enfrentando anos de manipulação e controle, como ele tinha conseguido um emprego, não o glamouroso que Victoria oferecera, mas um trabalho honesto em um escritório pequeno de arquitetura que dava oportunidade para recém-formados. Não paga muito, ele disse, mas é meu, conquistado por mérito, não por nome de família. Estou orgulhosa de você, disse, e era verdade. Nos meses que se seguiram, Daniel usou os documentos que Victoria forneceu para contestar as ações de Eleanor na justiça. Foi uma batalha longa e feia, mas no fim, a verdade prevaleceu. Eleanor foi forçada a devolver grande parte do dinheiro que havia tentado esconder, e as propriedades foram divididas conforme o testamento original ditava. E sim, Eleanor deixou o país.
Mudou-se para Portugal, para a casa que havia comprado com o dinheiro roubado. Ouvi dizer que vive sozinha lá, cercada de luxos, mas sem a única coisa que realmente queria: controle sobre o filho. Quanto a mim, Lisa estava certa sobre meu talento. Com suas orientações e a ajuda de um pequeno empréstimo do banco, abri minha própria confeitaria 6 meses depois. Era pequena, aconchegante, localizada em um bairro tranquilo de Boston. Chamei-a de Riverside Bakery, em homenagem à cidade que me criou e aos valores que me formaram. No dia da inauguração, olhei ao redor do pequeno estabelecimento, as paredes pintadas de amarelo suave, as mesas de madeira reciclada, o cheiro de pão fresco saindo do forno, e senti um orgulho que nenhum jantar elegante ou aprovação familiar jamais poderia proporcionar. Daniel apareceu na inauguração. Trouxe flores e um sorriso genuíno. "Você conseguiu", ele disse, olhando ao redor. "Construiu algo do zero, algo que é completamente seu." "Nós dois conseguimos", corrigi. "Você também está reconstruindo." "É verdade, mas eu não teria chegado aqui sem você ter tido coragem de sair primeiro, de me mostrar que era possível viver fora da sombra dela." Nós nos divorciamos amigavelmente alguns meses depois, não porque houvesse ódio ou ressentimento, mas porque ambos entendemos que, às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir, deixá-lo crescer, deixá-lo encontrar quem realmente é. Daniel ainda passa na confeitaria às vezes, toma café, come um pedaço de bolo, conversamos sobre a vida. Nos tornamos algo melhor do que éramos como casal. Nos tornamos amigos. Amigos que compartilham uma história, que carregam cicatrizes das mesmas batalhas, mas que escolheram curar ao invés de cultivar feridas. Quanto a Victoria, ela também se tornou uma amiga improvável. Ajudou-me com os aspectos legais de abrir meu negócio e descobri que, por trás da fachada de advogada da alta sociedade, havia uma mulher que também estava tentando descobrir quem era além das expectativas familiares. Passaram-se 2 anos desde aquela noite chuvosa em que saí da mansão Mitchell com apenas uma mala e minha dignidade. 2 anos desde que Eleanor me chamou de vergonha e me expulsou de casa. E sabe de uma coisa? Ela tinha razão sobre uma coisa. Eu realmente era uma vergonha para o mundo dela, para o mundo de aparências, de status, de valor medido por sobrenomes e contas bancárias. Mas eu não queria pertencer àquele mundo. Nunca quis. Hoje acordo antes do sol nascer não porque alguém me obriga, mas porque amo o que faço. O cheiro de pão assando, o som da máquina de café, os clientes que vêm não porque meu sobrenome é impressionante, mas porque meus bolos são deliciosos e meu sorriso é genuíno. Lisa me visita frequentemente. Senta-se no balcão, toma chá verde e observa meu trabalho com olhos orgulhosos de mãe. "Você floresceu, Sarah", ela me disse recentemente. Como uma flor que precisava ser transplantada para o solo certo para finalmente mostrar suas cores verdadeiras. E ela está certa, porque o solo da casa Mitchell era tóxico, envenenado por anos de tradição podre disfarçada de elegância. Mas aqui, neste pequeno canto de Boston, com minhas próprias mãos e meu próprio suor, eu criei algo verdadeiro, algo bom, algo meu. Às vezes, ainda penso naquela noite, no jantar que foi planejado para ser minha humilhação final, no momento em que Eleanor apontou para a porta e gritou aquelas palavras que deveriam me destruir. "Você é uma vergonha para nossa família." Mas o que ela não entendia, o que ela nunca poderia entender, é que você não pode envergonhar alguém que conhece o seu valor. Você não pode destruir alguém que já aprendeu a se reconstruir. E a verdade que Eleanor Mitchell nunca quis aceitar é a mais simples de todas. Família verdadeira não é definida por sangue ou sobrenome. É definida por quem fica ao seu lado quando você cai. Quem celebra suas vitórias sem inveja. Quem te ama não apesar das suas imperfeições, mas incluindo elas.
Lisa é mais família para mim do que Eleanor nunca foi. Os clientes regulares que sabem meu nome e perguntam como foi meu dia são mais família do que jantares formais com taças de cristal alguma vez foram. Esta manhã, enquanto preparava o primeiro lote de pães do dia, meu telefone tocou. Era um número desconhecido, com código de área internacional, Portugal. Atendi, já sabendo quem seria. Sarah. A voz de Eleanor estava diferente. Mais velha, mais cansada, esvaziada da arrogância que costumava carregá-la. Eleanor. Eu ouvi sobre sua confeitaria. Daniel me contou. Disse que está indo bem. Está? Houve uma longa pausa. Eu fui injusta com você. Não era um pedido de desculpas completo. Eleanor Mitchell provavelmente nunca seria capaz de um, mas era o mais próximo que chegaria. Foi. Concordei simplesmente. Você é feliz? Olhei ao redor da minha confeitaria, para as luzes acendendo, para o forno aquecendo, para a vida que construí com minhas próprias mãos. Sou muito feliz. Bom, ela disse, e sua voz rachado. Isso é bom. Ela desligou sem dizer mais nada, e eu fiquei olhando para o telefone, sentindo algo estranho. Não era satisfação pela vingança. Não era nem perdão completamente. Era algo mais complexo, mais maduro. Era compaixão. Pena, talvez, por uma mulher que tinha tanto, mas nunca entendeu o valor de nada. O sol começou a nascer enquanto eu abria as portas do Riverside Bakery. Os primeiros clientes começaram a chegar. O Sr. Thompson, que sempre pede o mesmo café preto e croissant, a Sra. Shen, que adora meus bolos de cenoura, o jovem casal que vem todo sábado para tomar café da manhã juntos. E enquanto eu o servia, conversava, sorria, percebi algo profundo e libertador. A maior vitória não foi provar Eleanor errada, foi provar para mim mesma que eu estava certa. Certa sobre meu valor, certa sobre minha força, certa sobre quem eu sempre fui por baixo das camadas de dúvida que outros tentaram empilhar sobre mim. Eleanor Mitchell me chamou de vergonho e me expulsou de casa. Mas ela não sabia, não podia saber, que às vezes ser expulso é o primeiro passo para finalmente encontrar o caminho para casa de verdade. E minha casa não é uma mansão em Boston com cristais caros e tradições vazias. Minha casa é este lugar pequeno e acolhedor, construído com massa e farinha e amor. Minha casa são as pessoas que eu escolho, não as que me escolheram por obrigação. Minha casa sou eu mesma, finalmente confortável em minha própria pele, orgulhosa de minhas origens, forte em minhas convicções. Eleanor Mitchell queria que eu fosse uma vergonha, mas eu me tornei uma vitória. E essa, descobri, é a melhor vingança de todas. Não se vingar, mas simplesmente florescer. Porque no final, a garota de Riverside, que não era boa o suficiente para a família Mitchell, construiu algo que todo o dinheiro deles nunca poderia comprar. Uma vida autêntica, uma felicidade verdadeira, uma paz que vem de dentro. E enquanto o sol de mais um dia iluminava minha confeitaria, eu sorri. Porque às vezes, as melhores histórias não são sobre príncipes salvando princesas, são sobre princesas aprendendo que sempre tiveram o poder de se salvarem sozinhas. E essa história, minha história, estava apenas começando.